Aqui na questão do ITA, ela fala o seguinte: medidas de intensidade de corrente e DDPs foram realizadas em dois condutores de metais diferentes e mantidos a temperatura, encontrando-se os resultados da tabela abaixo. Então, aqui ele fala que pega dois materiais diferentes, né, e faz aí um teste da corrente em função da voltagem, né? Então, aqui no condutor 1, a gente observa que a corrente elétrica ela vai de 0 para meio, para 1, para 2, para 4, né? E a voltagem também aumenta, no condutor 2 a mesma coisa, né? A corrente aumenta, a voltagem também que está aumentando. E a pergunta do problema é: nessas condições, podemos afirmar que ambos os condutores obedecem à lei de Ohm, né? Nenhum condutor obedece à lei de Ohm, ou seja, o X da questão aqui do problema do ITA é qual condutor obedece à primeira lei de Ohm. Então, lembrando, né, aqui mais uma vez da primeira lei de Ohm, a gente tem que lembrar que a primeira lei de Ohm fala, né, que a tensão ela é proporcional à resistência vezes a corrente, aonde essa resistência ela tem que ser ômica, ela não pode mudar, tem que ter o mesmo valor. Então, se a primeira lei, se qualquer elemento, qualquer condutor, qualquer resistor não muda o valor, né, dessa resistência, a gente diz que obedece sim à primeira lei de Ohm, que é onde esse cara aqui é o tal da resistência ômica, né? Vamos até escrever isso aqui, ômico. Então, toda resistência que é ômica significa que não muda de valor. Então, olhando aqui a tabela, a gente dá para perceber qual que é ômico e qual que não é ômico, né? Então, por exemplo, né, vamos pegar aqui 0 a 0. Bom, 0 a 0 a gente nem olha, né? Mas aqui, ó, quando a corrente for meio ampere, a voltagem, quanto que é? 2,18. Só mudando aqui, ó, se a gente isolar aquele R ali, vai ficar U dividido pela corrente, né? Esse valor, U dividido pela corrente, que tem que ser constante, né? Não pode mudar. Constante. Então, se eu dividir a tensão pela corrente e der o mesmo valor, significa que a resistência ela é ômica e obedece à primeira lei de Ohm. Então, aqui eu percebo que aqui no primeiro condutor a corrente está dobrando de valor e se a tensão também dobrar de valor, quer dizer que vai ser proporcional. Então, vai ser constante, né? Então, ó, corrente meio, a voltagem é 2,18. A corrente dobrou, foi para 1 ampere, e a voltagem a gente percebe que foi para 4,36. 4,36 é o dobro de 2,18, né? 2,18 mais 2,18 dá exatamente 4,36. Aí eu olho, 1 ampere foi para 2, dobrou a corrente. Aí eu volto aqui na voltagem, então a voltagem também tem que dobrar. Então vai ser 8,72, dobrou? Dobrou. Qual o dobro de 4,36? 8,72. Aí eu olho aqui, volto aqui, de 2 para 4. 2 para 4 dobrou a corrente. Então aqui a voltagem tem que dobrar. Qual que é o dobro de 8,72? Vai dar 8,816, 7, isso, dobrou também. Então 8,72, né, aqui vai dobrar, vai ficar 17,44. Então esse cara aqui, o primeiro condutor, ele é ômico, né? Então ele obedeceu a primeira lei de Ohm, porque se eu dividir a voltagem por corrente, eu vou encontrar o mesmo valor para todos eles aqui no caso. O condutor 2, a gente, beleza, né? A gente observa que a corrente também está aumentando, né? Está dobrando, né? Então, ela vai de meio para 1, depois para 2, depois para 4. Ou seja, a corrente está dobrando de valor. A voltagem também tem que dobrar, né? Assim como o condutor 1, o condutor 2 também tem que fazer a mesma brincadeira. Então, 3,18 começa a voltagem aqui do condutor 2. Qual o dobro de 3,18? Vai dar 6,36. Opa, não dobrou, né? Então, se não dobrou, significa que esse cara aqui não é ômico, né? Não obedece à primeira lei de Ohm. Então, o único elemento que obedece à primeira lei de Ohm é só o condutor 1. Então, qual a alternativa que fala isso, né? Somente o condutor 1 obedece à lei de Ohm, ou seja, aqui no caso é a alternativa C. Tá? Então, uma questão aqui do ITA, o cara tinha que lembrar aqui do conceito do que é ômico, né? Ou a primeira lei de Ohm, né? E sabendo isso, você olha a tabelinha ali, compara os valores e percebe quem que mantém a constância, né? Quem mantém uma constante e quem não mantém a constante, tá bom?